Tudo sobre esse filme. Tudo sobre esse filme. Uma mulher de 30 e poucos anos, bem-sucedida, casada, morando num apartamento bonito em Nova York. Deita no chão do banheiro no meio da noite e chora sem conseguir parar. Ela tem tudo. E não aguenta mais nada. Esse é o ponto de partida de um dos livros de não ficção mais vendidos dos anos 2000. Um livro que virou fenômeno, que encheu listas de best-seller, que pessoas mandavam para amigas com bilhetinhos dizendo: "Você precisa ler isso." E que Hollywood transformou num filme de 60 milhões de dólares com Julia Roberts. Antes de qualquer estudos de viabilidade, antes de qualquer projeção de mercado, antes de saber se aquilo ia funcionar na tela grande. Só que tem uma coisa que quase ninguém sabe sobre esse projeto. A jornada espontânea de autodescoberta que emocionou milhões de leitoras, a viagem impulsiva de uma mulher largando tudo para se encontrar na Itália, na Índia e em Bali, ela foi planejada com antecedência, com contrato assinado, com adiantamento editorial depositado na conta. Elizabeth Gilbert tinha a ideia do livro antes de fazer a viagem e usou o dinheiro da editora para bancar a jornada. O filme não diz isso em nenhum momento. E essa omissão, essa escolha deliberada de apagar a parte calculada da história, diz mais sobre o que Hollywood queria vender do que qualquer cena filmada em Roma ou Bali. Agosto de 2010. O cinema americano estava num desses fins de semana que parecem um teste de personalidade. Numa sala, os mercenários, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, testosterona em estado puro. Na sala ao lado, Scott Pilgrim contra o Mundo, o filme de Edgar Wright que era genial e que ninguém foi assistir. E no meio disso tudo, em 3.082 salas dos Estados Unidos, Julia Roberts comendo macarrão em Roma. 8 filmes estreando no mesmo dia. Comer, rezar, amar terminou o fim de semana em segundo lugar, atrás só dos mercenários. A Sony distribuía. A Columbia Pictures produzia em parceria com a Plan B Entertainment, que é a produtora de Brad Pitt. Orçamento de 60 milhões de dólares. E uma aposta clara: existe um público enorme de mulheres adultas que quer se ver representada no cinema, que quer uma história sobre recomeço, sobre coragem, sobre sentar numa trattoria italiana e comer sem culpa. E esse público apareceu. O que apareceu junto, porém, foi um debate que o filme não esperava abrir sobre o que acontece quando Hollywood pega uma história de vulnerabilidade genuína e embrulha ela em papel laminado. Julia Roberts leu o livro de Elizabeth Gilbert antes de ele virar o fenômeno que virou. Ela contou isso numa entrevista. Quando soube desse livro, não esperei pelo buzz. Comprei 2 exemplares e mandei um para minha melhor amiga em Chicago. Disse: "Isso parece especial. Vamos ler juntas?" Esse detalhe importa, porque Roberts não foi contratada depois que o livro explodiu e o projeto já estava quente. Ela entrou por amor ao material. Antes do tsunami de best-seller, antes da fila de estúdios interessados. E essa distinção muda tudo sobre como entender as escolhas criativas que vieram depois. Só que aí, quando o projeto começou a ganhar forma, a Paramount Pictures entrou, desenvolveu, investiu e depois desistiu. Em fevereiro de 2009, a Columbia comprou o projeto em Turnaround, que é o nome da indústria para quando um estúdio abandona algo que já desenvolveu e outro estúdio compra os direitos do que sobrou. Existe uma versão desse filme que a Paramount teria feito e que nunca vimos, com potencialmente outras escolhas criativas, outro diretor, outra abordagem. Essa versão simplesmente não existe. A Columbia entrou e o projeto ganhou vida nova para dirigir
escolheram Ryan Murphy. O mesmo Ryan Murphy que, naquele exato momento, estava lançando a primeira temporada de Glee. As filmagens de Comer, Rezar, Amar começaram em agosto de 2009. Glee estreou na televisão americana em setembro do mesmo ano. Murphy estava simultaneamente rodando um filme em 3 continentes e colocando no ar uma das séries de maior impacto cultural da televisão americana naquela década. São coisas que não parecem caber no mesmo calendário. E talvez não coubessem mesmo, o que explica pelo menos parte do que os críticos reclamariam depois. Murphy também assinou o roteiro junto com Jennifer Salt, baseando os dois na adaptação do livro de Gilbert. E por trás de tudo, na produção executiva, estava Brad Pitt. A Plan B, a produtora que ele cofundou, tinha feito O Curioso Caso de Benjamin Button em 2008 e faria 12 anos de escravidão em 2013. No meio disso, um drama sobre uma mulher reconstruindo a vida depois do casamento. A ironia histórica aqui é grande demais para ignorar. 3 países, 4 idiomas, cenas gravadas em Nova York, em Roma, em Nápoles, em Delhi, em Pataldi, em Ubud e na praia de Padang Padang, em Bali. Um projeto de logística absurda. E no centro disso, uma questão que a câmera precisava responder. Como você filma alguém comendo e faz parecer que está em jogo alguma coisa? A resposta veio de uma food stylist chamada Susan Spungen, que tinha acabado de trabalhar em Julie e Julia. Ela foi responsável por preparar e estilizar toda a comida das sequências italianas, com exceção das pizzas de Nápoles, onde o restaurante cuidou do próprio produto. O trabalho dela incluiu cozinhar 20 perus e rastrear molho de cranberry em Roma para uma cena de ação de graças. Nas palavras dela, não uma tarefa fácil na capital italiana. E tem um restaurante chamado L'Orso 80, perto da Piazza Navona, que virou o quartel-general gastronômico da produção. Elenco e equipe técnica comiam lá. O lugar aparece no filme como ponto de encontro para assistir Roma enfrentar a Lazio no futebol. O único problema é que os donos do L'Orso 80 são torcedores da Lazio. Eles colocaram 75 figurantes com as cores do time rival dentro do estabelecimento deles. Essa é a Itália do filme. Calorosa, abundante, levemente caótica nos detalhes. Antes mesmo das filmagens, líderes hindus manifestaram preocupação com a produção. O estadista hindu Rajan Zed declarou publicamente que o hinduísmo era frequentemente retratado de forma incorreta fora da Índia e pediu que os cineastas usassem consultores espirituais para garantir uma representação fiel da vida num ashram. Era um alerta real e justo. O filme também carregava um mistério que o livro nunca resolveu. Gilbert não identificou pelo nome nem o ashram nem a guru espiritual que aparece na história. Veículos como o Salon e o New York Post sugeriram que a guru retratada era Gurumai Chidvilasananda, uma das líderes espirituais mais conhecidas da tradição Siddha Yoga. Mas Gilbert nunca confirmou. E o filme, seguindo o mesmo caminho do livro, manteve o anonimato. Uma escolha que protegeu a narrativa, mas que também deixou uma lacuna enorme no centro da história. A fotografia de tudo isso ficou nas mãos de Robert Richardson, um dos diretores de fotografia mais respeitados de Hollywood, com palmas de ouro e Oscars na carreira, conhecido pelo trabalho com Oliver Stone e Quentin Tarantino. A trilha sonora ficou com Dario Marianelli, o compositor italiano que tinha ganho o Oscar por Desejo e Reparação. A produção claramente não economizou em talento técnico. A Variety, na crítica de lançamento, fez uma observação que ficou. Murphy parecia ter dirigido Roberts para se comportar como uma heroína de comédia romântica típica, nervosa, ríspida, autodramatizante. O peso real da crise existencial que o livro carregava estava sendo embalado num tom mais palatável, mais familiar, mais seguro.
Tinha outro detalhe de elenco que a crítica mencionou. Julia Roberts tinha quase uma década a mais que Gilbert na época da história. Javier Bardem, que faz o interesse romântico, era uma década mais novo que o personagem no livro. Os números não batem, mas Hollywood raramente deixa os números baterem quando tem uma estrela e um astro para vender. O elenco em volta era forte. Richard Jenkins, o ator que tinha arrancado uma indicação ao Oscar pelo drama O Visitante, fez o texano que Liz conhece no ashram indiano, um homem com passado sombrio também numa jornada espiritual. Viola Davis aparece num papel que a versão estendida aprofunda. James Franco fez o namorado que aparece no começo e catalisa o colapso. E sobre a versão estendida, o Director's Cut tem 7 minutos a mais que os 133 do corte teatrical. Inclui uma discussão entre Liz e David que torna mais claro por que o relacionamento termina. Uma cena que, estranhamente, ficou de fora da versão dos cinemas. Sem ela, a motivação central do filme fica um pouco no ar. Quando o lançamento chegou, a Sony fez uma jogada de marketing que chamou atenção pelas razões erradas. A Home Shopping Network veiculou 72 horas seguidas de programação com produtos temáticos do filme. 72 horas. Philadelphia Inquirer, Washington Post e Huffington Post foram atrás da história e descobriram que quase nenhum dos produtos vendidos aparecia de fato no filme. Era merchandising de algo que o filme não era, o que, de certo modo, resumia a tensão em torno de todo o projeto. O filme fez 205 milhões de dólares no mundo. Custou 60 milhões. Foi a maior abertura de Julia Roberts num papel principal em quase uma década, desde América, Sonhos e Amores, em 2001. A crítica especializada ficou dividida. IMDb com 5,6 de nota, Metascore 50 de 100. Palavras como superficial e autoindulgente apareceram com frequência nas resenhas. A ideia de que uma mulher branca, privilegiada, com um contrato editorial assinado, viajava pelo mundo encontrando a si mesma enquanto deixava as pessoas ao redor para trás. Isso incomodou parte significativa de quem escreveu sobre o filme. E esses críticos não estavam completamente errados, mas também não estavam completamente certos. Porque o que o filme captou, mesmo dentro das suas limitações, mesmo embrulhado no tom de comédia romântica que Ryan Murphy aparentemente escolheu no meio de um semestre impossível, o que ele captou foi uma exaustão real. Aquela sensação de ter cumprido todos os passos que eram esperados de você e acordar um dia sem conseguir reconhecer a própria vida. Isso não é exclusivo de mulheres ricas. Isso não exige um passaporte europeu. A jornada era fabricada. O livro tinha contrato. O filme tinha produto na Home Shopping Network. Mas a dor que estava no começo de tudo, aquela mulher no chão do banheiro no meio da noite, essa era real. E milhões de pessoas foram ao cinema porque reconheciam aquele chão. É fácil criticar o que alguém faz com a própria dor quando a câmera está assistindo. O mais difícil é admitir que a dor era verdadeira antes de ela virar produto. Tudo sobre esse filme. Tudo sobre esse filme.